querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá todo especial a você aí de casa que está assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estão preparados para mais uma aula de matemática? Já estão com o material em mãos para acompanhar, fazer os registros? Eu espero que sim. O que nós temos hoje aqui na aula do 7º ano? Vamos trabalhar com múltiplos e divisores de um número natural. Você se lembra desse conceito? Ou, quando você lê múltiplos e divisores, isso recorda alguma operação? Excelente! Múltiplo vem de multiplicação, assim como divisores vem de divisão. E nós sabemos que estas operações estão interligadas. Uma é o inverso da outra, não é verdade? Múltiplos e divisores têm tudo a ver. Espero que você esteja acompanhando com bastante atenção. Vamos aqui compreender múltiplos de um número natural. Qual é o conceito eu trouxe para vocês? Sejam A e B dois números inteiros conhecidos. O número A é múltiplo de B se e somente se existir um número inteiro K, tal que A é igual a B vezes K. Desse modo, o conjunto dos múltiplos de A é obtido multiplicando A por todos os números inteiros. Os resultados dessas multiplicações são os múltiplos de A. Confuso? Não. Tem assim uma grande quantidade de palavras, mas vamos ver aqui através de números vocês vão compreender. Como eu encontro os múltiplos de 12? Muito simples. Acabou de ser dito ali, eu li para vocês o conceito. Basta você pegar o 12 e ir multiplicando pelos naturais. Todos os números que a gente encontrar, todos os resultados que nós encontrarmos, serão múltiplos de 12. Para encontrar, então, múltiplos de 12, vamos fazer aqui, você aí de casa faz comigo. Esse M representa múltiplo, múltiplos de 12. Eu vou fazer 12 vezes 0, 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. E isso não acaba. Por quê, Fabiana? Porque os múltiplos é um conjunto infinito. O primeiro múltiplo de qualquer número é o 0, mas o último a gente não consegue encontrar, porque o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito que não tem fim. E para a gente encontrar os múltiplos de um número, o que a gente foi fazendo? Multiplicando este número por 0, multiplicando por 1. Agora, eu sempre vou fazer isso? É claro que não. Eu quero descobrir se 396 é múltiplo de 12. O que eu faço? Muito simples. Eu preciso encontrar um número que multiplique por 12 e que seja ali o resultado 396. Ou seja, eu preciso pegar 396, dividir por 12 e dar exato. Então, se esse número for divisível por 12, significa que ele é múltiplo de 12. E ser divisível significa dividir exato. Qualquer número, então, que a gente dividir aqui por 12 e der um resultado exato, significa que este número é múltiplo de 12. Compreendido? Excelente! Agora eu trouxe então para vocês o mínimo múltiplo comum. Você já deve ter ouvido falar. MMC. Alguns livros trazem para a gente o termo mínimo, outros trazem menor, que são sinônimos. Então, o nosso famoso MMC, menor ou mínimo múltiplo comum. O que significa isso?
Vamos aqui com alguns números para a gente exemplificar. O que é e como calcular? Trouxe para vocês o cálculo de MMC entre 5 e 3. Como a gente faz? Nós temos algumas estratégias. Nós temos estratégias rápidas. Por enquanto, eu vou fazer com vocês uma estratégia que é um pouco mais demorada, mas vocês depois aprenderão outras, no decorrer de nossas aulas. Para achar o mínimo múltiplo comum de 3 e 5, eu vou encontrar os múltiplos do 3. Vamos fazer aquela multiplicação. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. É a tabuada do 3, não é verdade? E será infinita. Vamos também calcular os múltiplos do 5. Quais seriam os múltiplos do 5? Ah, Fabiana, esses são fáceis porque termina em 0 e 5. Mais 5, 10. Mais 5, 15. Agora é o 20. Depois o 25. Depois o 30 e assim infinito. Agora veja bem, o que seria menor múltiplo comum? Comum, a gente sabe que significa pertencente aos dois, que esteja nos dois conjuntos. E menor múltiplo, nós encontramos os múltiplos do 3, os múltiplos do 5. Eles têm múltiplos comuns? Sim. Eles começam tendo o 0 como múltiplo comum, mas o 0 não pode contar, porque senão o 0 seria múltiplo comum entre todos os numerais. O 0 não conta. Qual é o próximo múltiplo comum que apareceu tanto nos múltiplos do 3 quanto nos múltiplos do 5? Repetiu o 3, o 6, o 9, o 12, o 15. Ah, Fabiana, repetiu o 15 aqui nos múltiplos do 3 e nos múltiplos do 5. Assim, a gente encontrou o menor múltiplo comum entre 3 e 5, que é o valor de 15. Compreendido? Você aí de casa conseguiu entender que a gente pode encontrar os múltiplos de um número, os múltiplos do outro e depois ver quais que tem em comum nos dois conjuntos? Esta é uma maneira. Como eu disse para vocês, não é a mais rápida, mas é uma maneira que, por enquanto, nós estamos trabalhando, calculando o MMC. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Divisores de um número natural. E agora, vamos descobrir os divisores. Veja bem o conceito que eu anotei para vocês de divisores. Acompanhe a leitura. Sejam A e B dois números inteiros conhecidos, vamos dizer que B é divisor de A se o número B for múltiplo de A, ou seja, a divisão entre B e A é exata, deve ter resto zero. Confuso? Muitas palavras para a nossa matemática? Vamos então para o nosso exemplo. Eu trouxe para vocês quais são os divisores do 60. E volto a dizer para você de casa, nós temos várias maneiras de descobrir divisores de um número. E assim, a gente vai ver aqui em nossas aulas. Hoje eu trouxe uma estratégia para vocês. Quais seriam os divisores do 60? Por quais números que o 60 divide exato? Vamos colocar então o símbolo aqui. Divisores, o D, do 60. Por quem que o 60 divide? A gente começa aí dos números naturais mesmo. Ele divide por 0? Não, não existe divisão por 0, não é, Fabiana, dentro desse conjunto? Divide por 1? Sim, 60 divide por 1. Ele divide por 2? Também, porque ele é par. Divide por 3? Também. Divide por 4? Sim. Divide por 5? Também. Por 6? Também.
Por 7? Não. Está na tabuada do 8? Não. Está na tabuada do 9? Não. Está na tabuada do 10? Está. Divide por 11? Não. Por 12? Sim. Por 13? Não. Por 14? Não. Por 15? Sim. Por 16, 17, 18, 19? Não, né? Divide por 20? Sim. Divide por 30? Sim. E também divide por 60. Acabou. O conjunto dos divisores é um conjunto o quê? É um conjunto finito. Quem é o primeiro divisor de qualquer número? É sempre 1. E quem é o último divisor de qualquer número? É sempre ele mesmo. Ok? Muito fácil. Então, lembrando que os divisores de um número é um conjunto finito, é um conjunto que tem fim. E eu descobri, até fiz de uma forma mais rápida aqui, sem perguntar para vocês, 21, 22, 23, porque a gente já tem a tabuada dos 60, né? Esse valor é pequeno. E eu também tenho uma outra maneira de descobrir. Veja bem, 1 vezes 60, 60. Eu pego o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo. Olha, 2 vezes 30, 60. 3 vezes 20, 60. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 12, 60. 6 vezes 10, 60. Esses pares são fatores que resultam 60, portanto, eles são divisores do 60. Compreenderam? Conseguiram aí descobrir como a gente faz os divisores de um número natural? Que bom, fico tranquila. Assim, posso agora passar para o máximo divisor comum. Isso mesmo, você deve se lembrar daquelas letrinhas, ó. M, D, C. O máximo divisor comum. E a gente pode encontrar máximo divisor comum não só de 2 algarismos, tudo bem? Assim como o M e MC também. Veja aqui, eu trouxe para vocês o que é e como calcular. Como calcular o máximo divisor comum entre 30 e 45? Estou repetitiva hoje, mas vou avisar vocês. Existem outras maneiras de encontrar o MDC. Hoje eu trouxe uma estratégia, tá bom? Aqui, como vou encontrar? Eu vou descobrir os divisores do 30. Vamos descobrir os divisores do 30? Vamos fazer daquele jeito assim, ó. Ele divide por 1, que é sempre o primeiro divisor, e ele divide também por 30, que é o último, acabou. E agora? Ele é par, ele divide por 2. E quando ele divide por 2, quanto que ele dá? Ele dá 15, Fabiana. Então, ali é o 15. Ele divide por 3, certo? E quando ele divide por 3, quem que é o outro divisor? É o 10. Estão compreendendo? Que bom. Ele divide por 4. 30 está na tabuada do 4? Não, não, não. Está na tabuada do 5? Sim. 30 dividido por 5 é igual a 6. Encontramos o outro. E assim, aqui a gente fez a relação dos divisores do 30. Tranquilo? Ótimo! Agora a gente vai fazer com os divisores do 45. Vamos descobrir os divisores do 45, fazendo assim até a mesma estratégia. 1 é o primeiro e 45 é o último. E 45 divide por 2? Claro que não, Fabiana, ele é ímpar. Divide por 3? Sim, divide por 3. Dividindo por 3 vão dar quanto? 45 dividido por 3, nós temos 15. Excelente. Ele divide por 4? Não, né? 44 divide por 4, 45 não. Divide por 6? Não. Aliás, pulei, né? Eu pulei o 5, perdão. 45 divide por 5? Claro, ele termina em 5. Todo número que termina em 0 e 5 divide por 5, Fabiana. Excelente, então, ele divide por 5. E quando ele divide por 5, ele divide também por 9, porque 5 vezes 9 é 45. Descobrimos todos os divisores do 45.
Agora ficou fácil. Vamos comparar quais os divisores comuns que eles têm? Vamos lá. Eles têm o 1 como divisor comum. Eles têm o 3 como divisor comum. O 5 também repetiu. Quem mais? O 6 repetiu. O 10, o 15. Opa! O 15 repetiu. Ah, Fabiana, e da lista eles têm em comum o 1, o 3, o 5 e o 15. Mas qual é o maior? Porque a gente está procurando o máximo divisor comum. Então, qual é o maior entre eles? Exatamente, é o 15. O máximo divisor comum entre 30 e 45 é o valor de 15. Entenderam? Compreenderam? Esse é um processo um pouco mais demorado. Futuramente vamos aprender um que é mais rápido de fazer. Tudo bem? Por enquanto treine aí, até bom para treinar a tabuada e você ficar craque nessas divisões e nessas multiplicações. Vamos lá. Eu agora trouxe um desafio. Vai que é sua. Agora você vai fazer um exercício. Então se prepare. Pegue o seu material aí, se você ainda não pegou, para que você resolva este problema. Eu trouxe um desafio e eu tenho certeza que você conseguirá resolver. Qual é o desafio? Atenção! Em uma indústria, a revisão de determinada máquina A ocorre a cada 4 semanas e da máquina B a cada 6 semanas. Sabendo que em determinado dia as duas máquinas foram revisadas. Aí eu pergunto para vocês, depois de quantas semanas elas serão revisadas novamente no mesmo dia? E aí? Entenderam o problema? Vamos pegar as informações principais. Uma máquina, ela é revisada a cada 4 semanas. E a outra máquina é revisada a cada 6 semanas. Uma de 4 em 4, a outra de 6 em 6, não é isso? Suponhamos que hoje elas tenham sido revisadas juntas. Todas essas duas máquinas, A e B. A pergunta é, daqui a quantas semanas esse fato se repetirá? Elas serão revisadas juntas, no mesmo dia, ali naquele, né? Essa coincidência novamente acontecerá. Você consegue? Você sabe como fazer? Você tem aí a ideia de como aplicar o que a gente aprendeu para descobrir? Vou dar um tempinho, hein? Pensem aí nas informações. Uma máquina é revisada de 4 em 4, a outra máquina é revisada de 6 em 6 semanas. O que eu preciso fazer para descobrir que dia elas vão ser revisadas juntas? Conseguiu? Já encontrou a resposta? Que rápido! Excelente! Então posso dar continuidade. Vejam bem, eu trouxe para vocês aqui, depois da gente pensar, discutir e verificar todas as informações. Eu calculei os múltiplos do 4, porque uma máquina está fazendo revisão de 4 em 4. Fiz ali os múltiplos do 4. 4 vezes 0, fui fazendo até o 4 vezes o 8. Fiz o mesmo com quem? Fiz o mesmo com os múltiplos do 6. Também fui multiplicando o 6 vezes 0 para ver em que tempo que essa máquina está sendo revisada. Posteriormente, eu fui analisar quais eram os comuns. Que dia isso aconteceria, né? Após quanto tempo isso aconteceria? Os múltiplos comuns, 0, 12, 24, 36. Ah, então estou vendo que qual é o primeiro, né? É o 0, a gente sabe que não pode considerar. Depois de quanto tempo essas máquinas elas serão revisadas? Juntas, no mesmo dia? Excelente! Assim nós temos que após 12 semanas,
as duas máquinas serão revisadas juntas. Compreenderam? Conseguiram? Fizeram aí o MMC entre esses dois valores? Excelente! Eu assim termino a minha aula, agradeço a sua presença e a sua participação, espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês, desejo a todos bons estudos, que vocês continuem se esforçando e se dedicando cada vez mais. Um grande abraço e até a próxima!